Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer estar com vocês cultuando a Jesus. Hoje é o nosso segundo culto missionário. Estamos em meio à nossa campanha de missões estaduais, cujo tema é Ser e Fazer Discípulos. Eu gostaria, nesse momento, de ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ser e fazer discípulos é a missão de todo filho de Deus. Eu e você, como súditos do reino, como filhos do nosso Pai, devemos estar engajados nessa missão. Nós podemos fazer missões de diferentes formas. Todas elas são complementares, uma não exclui a outra. Nós podemos fazer missões indo, nós podemos fazer missões ofertando, contribuindo, nós fazemos missões enquanto oramos, nós nos envolvemos em missões de diferentes maneiras e podemos abraçar mais de uma dessas causas. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a fazer missões através da sua oração. Nós vamos começar o nosso culto de hoje orando pelos missionários batistas mineiros que estão em diferentes cidades de Minas Gerais plantando igrejas, revitalizando igrejas e que carecem muito das nossas orações. Meu Deus, te louvamos pela oportunidade de cultuar o Teu nome. Obrigado por possibilitar este meio para que os Teus filhos estejam em comunhão, assistindo o culto desde suas casas. E nós queremos, Deus, nesse momento, na abertura desse culto missionário, interceder desde já pelos missionários que estão desbravando o terreno, abrindo novos campos no interior de Minas Gerais. Eles precisam, Senhor, da Tua assistência, eles precisam ser cobertos por orações. Então nos ajude, Senhor, a compreender a necessidade que os Teus filhos têm e a estar engajados nessa missão. Por favor, Deus, onde houver um missionário batista mineiro nesse momento, que ele seja o alvo das nossas orações. Nós concordamos, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos, Senhor, força espiritual, nós pedimos sustento, o pão de cada dia sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs guerreiros, Senhor. Nos ajude, ao longo desse mês, a crescer em nossa consciência missionária, a entender o quanto é necessário e importante que a igreja esteja envolvida na missão de ir e fazer discípulos, Deus. Seja conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É muito bom estarmos aqui para louvar o Senhor. No Salmo 150, no versículo 7, diz: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos louvar o Senhor. Eu peço que vocês compartilhem este vídeo com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Clique aí no nosso sininho e também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E vamos louvar agora o Senhor com aquele cântico que diz: Ele é exaltado. Somente o Senhor deve ser exaltado. Amém? Eu louvo
vamos louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão, que fala: exultai, exultai, vinde todos louvar. É isso que estamos fazendo nessa noite. Vamos todos louvar ao Senhor. Vamos glorificar o nome dEle. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor agora, com um cântico que fala: sonda-me, Senhor, transforma-me, quebranta-me, usa-me. Estamos no mês de missões. Se coloque na presença do Senhor e coloca para Ele que Ele pode te usar da maneira que for que Ele deseja. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Transforma-me conforme
Senhor, bendizemos ao Senhor, Pai, por estarmos na Tua casa, Senhor, por podermos, Senhor, Te louvar e engrandecer, Pai, por estarmos aqui, Senhor Jesus, junto com nossos irmãos, ó Pai, mesmo que distante, mas sentimos a presença deles, ó Deus. Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, possa abençoar cada um que aí está, Senhor, possa abençoar a palavra que virá agora neste momento, que possa ser, Senhor, ser um alimento para as nossas vidas. Eu glorifico o Teu nome e Te entrego, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. Amém. O nosso tema hoje é discipulado segundo Jesus. Um discípulo é um seguidor. No caso do cristianismo, nós somos chamados a fazer discípulos para Jesus. Isso significa que nós devemos levar a mensagem de salvação às pessoas de tal maneira que elas possam decidir seguir a Jesus pelo caminho. E que, tendo feito isso, nós devemos continuar instruindo essas pessoas para que elas possam adquirir uma fé madura, robusta. Em Mateus 28, versículo 19, Jesus disse: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações. Trata-se aqui, portanto, de uma ordem de Jesus para a igreja. Ao contar a história de Jesus, Mateus e Marcos colocam essa ordem no final das biografias que escreveram. Lucas, por sua vez, inspirado também pelo Espírito Santo, ele fala da necessidade do batismo do Espírito, de ser cheio do Espírito, no final do Evangelho de Lucas e no começo do livro de Atos, mostrando como o enchimento do Espírito Santo está relacionado com a missão de ir e fazer discípulos. Essa disposição dos fatos não é casual. Ela é importante porque os três evangelistas colocam este mandamento como a ordem final de Jesus, como sendo a última coisa que ele pediu aos seus discípulos. Além disso, a palavrinha vão ou ide, dependendo da versão bíblica que você utiliza, tem um sentido ainda mais profundo no original. No texto grego, essa palavra transmite a ideia de um presente contínuo. Então, a tradução mais literal deste versículo seria: indo, façam discípulos. Isso é importante porque nos mostra que o discipulado não é somente uma coisa que eu faço ao me deslocar do ponto A ao ponto B, mas é uma coisa que eu faço ao longo do caminho, por onde eu estiver passando, enquanto estiver indo. Então, discipulado é a tarefa de cada dia. Se você ou eu passarmos um dia sem nos envolvermos intencionalmente com o discipulado, isso significa que naquele dia a gente não está entendendo ou vivendo o cristianismo do jeito certo. Jesus, nosso sumo exemplo, era um discipulador. Ele fazia discípulos que iam e faziam discípulos. Ele começou com 12 homens que se tornaram 70, depois ele envia esses 70 e no final nós vemos no aposento alto reunidos 120 discípulos, 70 se tornam 120 e depois, quando Jesus está subindo novamente ao céu, voltando para o Pai, nós vemos Jesus com 500 discípulos que estão atônitos olhando para o céu. Então, Jesus sabia como fazer discípulos. E se nós queremos ser discipuladores, nós precisamos aprender dele. Jesus treina 12, perceba bem, envia, o resultado desse esforço conjunto são 70, esses 70 saem, fazem discípulos que fazem discípulos. Agora observe, nem mesmo Jesus, sendo Deus encarnado, teve a pretensão de estar em todos os lugares e de fazer todos os discípulos. Ele esperava que os seus discípulos fizessem isso. Por isso, quando falamos de fazer discípulos, devemos ter em mente que essa missão não cabe apenas ao pastor, ao missionário, ao evangelista. Essa é a missão de cada crente. A coisa funciona mais ou menos dessa maneira. Se você não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, Jesus te chama para ser um discípulo.
Mas se você já aceitou Jesus como teu Salvador, então Ele te chama para fazer discípulos. E nenhum pastor, nenhum bispo, apóstolo, ou seja lá o nome que estejam dando hoje, tem o poder de fazer a igreja crescer. Tudo que ele pode fazer é ensinar a igreja a fazer discípulos, e à medida que a igreja obedece a Jesus na missão de fazer discípulos, ela cresce. Mas quando ela se omite, quando ela se resigna, quando ela fica estagnada concernente à missão, ela começa a minguar. Então, meu irmão, 12 nunca vão ser 70, e 70 nunca serão 500, a menos que todos os filhos de Deus aprendam a viver em imitação de Jesus. Por isso, hoje, eu quero te convidar a analisar comigo Mateus 9:36, um texto que fala acerca de Jesus enquanto ele estava indo. Mateus 9:36. Leia o versículo comigo. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Deste texto, emergem 3 verdades sobre o discipulado. E a primeira verdade desse texto é que ser e fazer discípulos requer enxergar as pessoas. Jesus andava pelo mundo enxergando as pessoas. Mantenha sua Bíblia aberta, se possível, no capítulo 9 comigo e observe. Em Mateus 9, versículo 9, ele viu um homem sentado na coletoria de impostos, um publicano, que era um homem invisível e abominável aos olhos das pessoas daquela sociedade e nação, porque os judeus acreditavam que os publicanos tiravam riquezas do seu próprio país para entregar aos romanos. Então Jesus vai, chama aquele homem para caminhar perto dele, e nós vemos aqui como Jesus depois aceita o convite do homem para conhecer outros perdidos invisíveis, mesmo sabendo que aquilo poderia trazer prejuízo para a sua reputação de Messias. Em Mateus 9, versículo 18, mesmo capítulo, Jesus viu a aflição de um homem chamado Jairo, cuja filha estava doente, e se dispõe a ajudá-lo. Em Mateus 9, 22, Jesus vê uma mulher hemorrágica, que a lei judaica declarava imunda, impura, há 12 anos. E Jesus diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. E detalhe, quem era tocado por uma pessoa que a religião considerava imunda, era considerado religiosamente imundo também. Mas Jesus não se envergonha de dizer que a imunda o havia tocado, nem temeu a opinião dos mestres religiosos, porque o desejo dele era fazer o bem àquela mulher. Em Mateus 9, 27, Jesus viu 2 homens que não podiam ver, mas que acreditavam de todo o coração que Jesus podia mostrar mais do que aquilo que eles jamais imaginaram olhar. Em Mateus 9, 32, Jesus, o nosso Salvador, viu um homem mudo e endemoniado, curou esse homem, mesmo sabendo que isso desencadearia a fúria dos fariseus, que começaram a dizer que Jesus estava fazendo obras demoníacas. Finalmente, a gente chega no versículo 36, onde ele viu uma multidão de pessoas perdidas que vagavam como ovelhas sem pastor. Então, meu irmão, Mateus 9 é sobre como Jesus via as pessoas. Ele não era um transeunte desatento, ele era alguém que estava em busca de oportunidades reais de discipulado. E assim como Jesus, nós também estamos nos deslocando de um lado para o outro e, diferente dele, infelizmente, muitos de nós não temos os olhos postos na missão. Para fazer discípulos, é necessário enxergar as pessoas com um olhar espiritual. Nós fazemos discípulos quando olhamos não apenas para as pessoas, mas olhamos também através delas e além delas aquilo que elas podem ser e não apenas o que elas são. Um discipulador enxerga pessoas, mas ele vê também aquilo que elas podem vir a ser em Deus. Veja Jesus, ele deixa isso muito claro. Ele passa em frente à coletoria e ele vê Levi. Muita gente via Levi, o cobrador de impostos. Porém, Jesus
viu Levi de uma maneira diferente. As pessoas enxergavam quem Levi era. Jesus, porém, via quem Levi podia ser. Elas viam Levi. Jesus enxergava Levi. As pessoas viam uma mulher imunda. Jesus olha para ela e vê uma discípula em potencial. Por isso, ele fazia discípulos. E diante de tudo isso, cabe perguntar: você realmente enxerga as pessoas que você vê? Você consegue enxergar que as pessoas que você encontra pelo caminho vão passar a eternidade no inferno se elas não conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador? Se a resposta é sim, então cabe pensar no que você fará a respeito disso. Você vai continuar deixando elas se perderem ou vai avisar que tem um abismo diante delas? Em segundo lugar, fazer discípulos requer compaixão pelas pessoas. Mateus 9, versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Jesus aqui sente compaixão. Sobre este versículo, o erudito em Novo Testamento William Hendrickson comenta: o pesar dessas pessoas se tornou o pesar do próprio Cristo. Ele ama profundamente essas pessoas angustiadas. Meu irmão, como é possível amar o angustiado? Isso é muito difícil, porque nós amamos as pessoas alegres, nós amamos os otimistas, nós amamos aquelas pessoas que vivem sorrindo, nós queremos ser como elas. Mas Jesus vê o angustiado, ele vê o quebrantado e ele tem compaixão. Existem algumas expressões no grego que são traduzidas por compaixão. A maioria delas significa ter piedade, ter misericórdia, se compadecer. Mas existe uma em particular que tem um sentido ainda mais forte, cujo significado literal é ser movido pelas entranhas. Movido pelas entranhas. Essa é a palavra que Jesus usa aqui. Comentando essa passagem, o grande pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon, disse: a expressão é muito forte no original. Significa que tudo que estava dentro de Jesus foi comovido por aquilo que ele estava vendo. Ele estava cheio de emoção e mostrava isso em toda a sua pessoa. Jesus vê pessoas com diferentes dores, com diferentes histórias e em diferentes momentos, e tudo aquilo mexe com ele por dentro. Eu não sei se você está entendendo bem esse ponto. O que a Bíblia está dizendo é que ver aquela multidão mexeu com as coisas dentro de Jesus. Meu irmão e irmã, o que você sente quando transita pelo mundo? As pessoas que você vê no ponto de ônibus, nas filas do posto de saúde, nos bares e padarias, elas mexem com você ou elas são apenas uma paisagem abstrata pela qual você passa e que você passa correndo porque está muito apressado ao longo do caminho? Conversar com essas pessoas é uma oportunidade que Deus te concede ou é um peso que você procura evitar? Em terceiro lugar, fazer discípulos requer guiar as pessoas. Jesus se comove internamente com o tipo de sentimento mais forte que alguém pode experimentar, porque aquelas pessoas pareciam, diz o texto, perdidas como ovelhas sem pastor. Elas não sabiam para onde estavam indo. Elas precisavam que alguém as guiasse. A analogia do pastor e da ovelha é talvez a mais perfeita para indicar o relacionamento e o grau de dependência que existe entre o homem e Deus. Isso porque uma ovelha sem pastor, ela não é livre, ainda que ela assim pense, ainda que assim possa parecer. Ovelha sem pastor pensa que é livre, mas na verdade ela é só uma ovelha desgarrada, perdida, vaga pelos montes, nem sabe para onde está indo e que por estar perdida, está exposta
aos perigos dos lobos, das feras selvagens, porém, ela não se dá conta de que o ambiente é hostil. Ela pensa que conhece o caminho, que não precisa ser guiada, mas ao andar em círculos, a ovelha fica exausta. Infelizmente, ovelhas não raciocinam e não podem associar o seu estado de cansaço e de aflição à sua condição de perdida. Para fazer isso, ela precisa ser reconduzida por alguém que se dispõe a mostrar o caminho. Mas o que esse ensino traz para nós, afinal? Permita-me mostrar. Você já se sentiu tão cansado e exausto ao ponto de achar que nada mais faz sentido? Você vive cansado, como se, por mais que você se esforçasse, tudo o que você faz é em vão. Por mais que você se esforce, parece que a vida não tem propósito. Se este é o caso, por favor, deixa eu lhe dizer, talvez você esteja vivendo como uma ovelha sem pastor. Você precisa, portanto, voltar para Jesus ou se reconciliar com Jesus, porque Ele é o pastor que promete cuidar de você. Se você decidir fazer isso hoje, faça uma oração aí mesmo, onde você está, na sua casa, entregue a sua vida a Jesus, peça a Jesus para vir até você, para mudar o seu coração. E para você não viver mais como uma ovelha perdida, desgarrada, entre em contato com a gente. Eu quero conectar você com amigos que amam a Jesus, que temem a Jesus, que vão te ajudar no caminho, que vão discipular você, para que você receba cuidado e instrução da Igreja de Deus. Agora, se você já creu em Jesus, você precisa abraçar o chamado de Jesus para fazer discípulos, para fazer com que outras pessoas se tornem seguidoras de Jesus. Você não pode viver a vida guiado apenas pelo materialismo, guiado apenas pelo consumismo, porque um dia você vai estar diante de Jesus, o teu Salvador. E naquele dia, não vai adiantar dizer que você não fez discípulos porque estava trabalhando demais, ou porque os seus filhos faziam bagunça demais, ou porque você estava estudando demais. Essas desculpas, no grande dia, não vão colar. Fazer discípulos é uma ordem de Deus. E quando Deus manda você fazer uma coisa, você não discute, você vai. Então eu acredito que o Espírito Santo quer algo de você. Ele quer que você obedeça a última ordem de Jesus, que você comece a fazer discípulos para Jesus. Meu irmão e irmã, isso é muito sério. Ser e fazer discípulos é a missão principal do crente. Logo, aquele que, dizendo-se crente, vive sem fazer discípulos, vive em vão. E Jesus não chamou ninguém para viver em vão. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero orar por você que está vivendo como uma ovelha perdida, para que você volte ao caminho. E também quero orar por você que é um crente, mas que está vivendo sem propósito, que não está fazendo discípulos, para que você se engaje nessa missão, para que você deixe de ser desobediente e se converta à missão de Jesus, para que você deixe de gastar toda a sua força, seu tempo e recurso em coisas efêmeras, transitórias, e que você se dedique à missão principal do teu ser, à missão de Deus, indo fazer discípulos de todas as nações. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos por nos esclarecer através da tua palavra, que nós temos uma missão, que a nossa vida não é vã, que há propósito, e esse propósito é determinado pelo próprio Deus. Nós existimos para ser e fazer discípulos. A nossa função é a adoração, a nossa missão é alcançar o mundo para Deus.
Nós precisamos, Senhor, nos envolver nessa missão, para que 12 sejam 70, para que 70 sejam 500, para que 500 sejam milhares. Isso não vai acontecer sem o envolvimento do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo nesse momento e que ouviu a Tua palavra. Então eu te peço, por favor, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre ele, sobre ela, que estão orando nesse momento comigo. Que o Senhor mude a vida, mude o coração, mude os rumos, que as nossas escolhas, que a escolha de um trabalho, que a escolha de uma viagem, que a escolha, que a determinação do nosso tempo, a nossa agenda seja guiada pela missão de Deus. Que nós possamos fazer escolhas pensando no Teu reino, na Tua justiça, buscando isso em primeiro lugar. Porque se não buscarmos isso primeiramente, Senhor, estamos falhando na nossa missão. Nos ajude a enxergar como Jesus, a ser como Jesus, nosso Salvador. Não no sentido de perfeição, isso seria tolo da nossa parte, nós temos pecados, temos nossas falhas, mas nós queremos ser parecidos com Jesus no nosso ódio contra o pecado, no desejo de ser santo e nesse momento, principalmente, pela responsabilidade missionária, pelo desejo de ser e de fazer discípulos. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós estamos aprendendo acerca de ser e fazer discípulos na nossa cidade, outros estão fazendo discípulos em diferentes municípios de Minas Gerais. Eles são os missionários da Convenção Batista Mineira e eles são o alvo da nossa campanha missionária. Ao todo, são 56 campos missionários que dependem, de certa forma, da contribuição das igrejas que cooperam juntamente. Hoje eu quero convidar você a conhecer mais um campo missionário do nosso estado. Após esse vídeo, eu gostaria de convidar os irmãos a enviarem a sua oferta missionária através da conta que vai aparecer para vocês, do QR Code. Você pode fazer uma transferência, ela chegará para a gente identificada. Se você é membro da Igreja Batista Vida e Paz, você pode, inclusive, avisar o tesoureiro que aquela oferta é especificamente dedicada a missões e nós faremos com que a sua oferta seja usada para abençoar a missão no nosso estado. Rio Paranaíba. Rio Paranaíba é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Seu nome deve-se à presença da nascente do rio homônimo nas terras de seu município. Sua população é estimada em 12 mil habitantes. A produção econômica baseia-se na agricultura pecuária, com destaque para a produção oriunda do programa de assentamento dirigido do Alto Paranaíba. Em 2006, foi criado um campus da Universidade Federal de Viçosa, que transformou o Rio Paranaíba na menor cidade do Brasil a abrigar um campus de uma universidade federal. Uma cidade sem nenhum trabalho batista, pronta para se render aos pés do Senhor. Desafiamos os batistas mineiros a plantar uma igreja nesta cidade. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Tesouro
Fique ligado na nossa agenda semanal. Todas as quartas-feiras temos o Vida na Vida, um grupo de comunhão online para adultos e adolescentes. É um momento de comunhão com os irmãos e compartilhamento de experiências. Não deixe de participar. Não deixe de participar, você e sua família, dos cultos aos domingos, às 19 horas, com transmissão pelo YouTube. Estamos falando sobre missões. Estamos arrecadando alimentos para ajudar pessoas em necessidade. Procure um dos pontos de coleta que aparecem na tela. Estão acontecendo reuniões online de preparação para o batismo. Você que tem um interesse em participar, entre em contato conosco pelas redes sociais. Quer conversar com o pastor, tirar as suas dúvidas e receber aconselhamento ou mentoria para a sua vida e ministério? Para suprir essa necessidade, a Igreja Batista Vida e Paz criou o Gabinete Pastoral Online. Não se isole, nós estamos com você. Agende o horário através de nossas redes sociais. Envie seu pedido de oração. Vamos juntos interceder uns pelos outros. Ficou com alguma dúvida? Quer participar de alguma dessas ações? Nos mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais que aparecem na tela. Tchau, boa semana! Boa noite, amados irmãos. É um prazer, é uma alegria estar falando com a Ibave Paz, mesmo virtualmente. Não sabemos até quando vamos poder nos reunir. Sei que nós já devemos nos acostumar com isso, porque a igreja nunca mais será a mesma e na nossa volta certamente haverá muita mudança. Mas a saudade não passa, o amor não esfria. E o nosso sentimento é de cada vez mais estarmos mais próximos e que cada um se sinta aconchegado pelo nosso abraço. Amém? Deus os abençoe.